O Senhor me fez lembrar de um testemunho agora, que eu já contei aqui, a maioria talvez já ouviu, mas o nosso culto de obreiros se renova. Nós temos novos obreiros, novos companheiros, então eu vou contar de novo. Quando eu estava na missão, na África do Sul, e é interessante ver como a nossa igreja se renova. Às vezes eu falo que estava na missão, alguns membros da igreja nem sabiam que o pastor tinha sido missionário. Mas quando eu estava na missão na África do Sul, cuidando do trabalho em Vanderbijl Park, a 70 quilômetros de Johannesburgo, aonde eu morava, em um culto, eu estava voltando para casa, eu estava meditando em tudo que tinha acontecido já lá. Eu cheguei na igreja, você sabe, um jovem missionário desperta interesse, e eu cheguei animado, nós tínhamos meia dúzia, e logo nós começamos a congregar quase 20 pessoas, o número cresceu, estava animado, eu estava animado, mas com o passar do tempo, aquele número voltou a diminuir, e eu já estava de novo com 6 pessoas. Eu visitei, eu orei, eu preguei, eu fiz o que eu tinha que fazer. Num culto desses, foi eu, minha esposa e 2 obreiras que me acompanhavam. Durante um tempo eu levei os jovens da igreja junto comigo, para pregar, para ministrarem, para incentivá-los e para incentivarem a igreja. Mas chegou um tempo em que os jovens me abandonaram. Eles não queriam mais ir. Mas 2 irmãs se mantiveram firmes comigo ao meu lado, as 2 com mais de 60 anos, se não me engano mais de 70 anos. A irmã Edith e a irmã Lena. A irmã Lena tão doente de artrose, que eu tinha que carregar o teclado. Ela não tinha mais força para carregar o próprio teclado. Mas elas não faltavam culto comigo em Vanderbijl Park. Naquele dia nós chegamos, eu cheguei com as Mamíria e com as minhas obreiras. Eu disse as minhas obreiras. Você pode ter certeza que se Deus não tem homem, Ele usa mulher mesmo. Se não tiver encarregado de igreja, Deus vai botar uma mulher para ser encarregada. E você pode ter certeza que a obra vai crescer. Deus não faz acepção de pessoas. Cheguei com as minhas 2 obreiras e naquele culto, dos 6 portugueses que iam comigo, 2 faltaram. Eu tinha 4. 70 quilômetros, eu tinha 2 casais. Nós tivemos o culto, eu preguei, e quando eu saí do culto, peguei meu carro, coloquei, se não me engano já era minha Kombi, coloquei a irmã Miriam atrás com as irmãs, coloquei um hino a tocar alto, para que elas tivessem que falar bem alto e perdessem atenção em mim. E comecei a chorar na direção. Eu estava dirigindo o carro, chorando e falando com Deus. E eu dizia, Deus, tantas igrejas em Viamão, aonde meu pai é o pastor, e eu poderia estar em qualquer uma delas. E eu estaria fazendo uma obra maior para ti do que neste lugar. Aonde eu estou pregando para meia dúzia de portugueses que não querem nada contigo. Para que, Deus, tu me tirou lá do Brasil, lá de Viamão, daquela igreja, com tanta necessidade de obreiros, e me trouxe para este país, para esta cidade, para eu pregar para essa meia dúzia de portugueses que não querem nada contigo, Senhor. E eu chorava por dentro e por fora naquele carro. Minha esposa não viu, as irmãs não viram, mas eu chorava com Deus. E antes que eu saísse da cidade e pegasse a faixa, quando eu estava me aproximando da esquina para pegar a faixa em direção a Johannesburgo, o Espírito do Senhor falou comigo. E o Espírito do Senhor me disse assim,
Para pregar para multidões, eu tenho filas querendo. Mas para pregar para essa meia dúzia de portugueses que não querem nada comigo, eu precisei te tirar do Brasil e te trazer para cá, para que você falasse de mim para eles. Deus precisa de homens e mulheres que estejam dispostos a seguir o Espírito Santo de Deus e a perseguir o sucesso do Espírito e não o sucesso de vaidade humana. E eu disse para o Senhor naquele dia, e agora minhas lágrimas inverteram, eu comecei a chorar de alegria, porque eu entendi que Deus precisava de mim lá, para pregar para aquela meia dúzia de portugueses. E vocês não sabem como eu me transformei. No próximo culto, eu voltei para aquela meia dúzia de portugueses, e eu pregava da mesma maneira que eu prego para vocês hoje aqui. Eles levaram um susto, e disseram: o que está acontecendo? O pastor enlouqueceu. Nada, eu apenas estava cheio do Espírito Santo que me levava para pregar para eles. Um dia já no Paraguai, nós estávamos em uma pequena igreja em Achucarro, eu e o Vianney, o missionário Vianney, sentado num banco de ônibus, e eu preguei uma palavra de Deus naquele lugar, e quando eu terminei de pregar, o Vianney veio para mim e disse: pastor, que palavra, mas você tinha que ter pregado isso para uma multidão, não aqui nessa igrejinha pequena, que palavra. Eu disse: Vianney, esta é a multidão que Deus me deu para pregar. Esta é a multidão que Ele te deu para pregar. Ele nos colocou aqui, e aqui está a minha multidão.